comer muito fora? Porque essa questão de contaminação é complicada, Estou saindo aqui para almoçar fora, todos os dias. Muita gente faz isso. Exatamente. E aí está o perigo da contaminação. Quando você come fora de casa, repara se a comida está quente, como deveria, se está saindo aquela fumacinha, você olha. Ah, não reparo nisso não. A gente está com fome, né? Acaba comendo. Muitos restaurantes em Campo Grande servem até 2, 3 horas da tarde o almoço, mas nem todos estão preocupados em manter a refeição dentro das normas da vigilância sanitária. Se você ainda não sabe, infecções gastrointestinais estão entre as principais causas de morte no mundo. É o que mostra a primeira reportagem da série Prato Feito. Pode dizer que nasceu de novo. Fiquei uns 4, 5 dias passando mal, tive uma infecção generalizada e fiquei em coma 18 dias. E pensar que a vendedora quase morreu porque comeu uma delícia da culinária japonesa. Um sushi mal conservado pode ter sido a causa de uma grave infecção gastrointestinal que atingiu todos os órgãos de Paula. Depois do susto, a vendedora passou a ser mais cuidadosa com os alimentos. No começo ainda ficava meio receosa, né? Logo quando eu saí do hospital, tinha todo aquele medo, né? Mas agora eu como, mas assim, com tudo muito cuidado, né? Olha a data de validade, se é sushi só se for feito na hora, escolho bem o lugar onde que eu vou comer, se é comida também, olho o perfil do restaurante, fica com receio, né? Quando a pessoa ingere um alimento mal conservado, pode entrar em contato com bactérias, fungos, vírus ou parasitas que atacam diretamente o intestino. Nas formas mais graves, todo o organismo é afetado e o paciente pode ter falência múltipla dos órgãos. Você pode ter uma infecção generalizada, né? Uma multiplicação desse germe que passa a percorrer a corrente sanguínea e aí essa invasão da corrente sanguínea vai ser altamente lesiva. O Serviço de Fiscalização de Alimentos da Secretaria de Saúde visitou 26 restaurantes self-service de Campo Grande. Em 7, foi encontrado algum tipo de contaminação. Existia ali algum tipo de bactérias, não bactérias que viessem provocar doença ao consumidor. São bactérias que estavam ali presentes, pode ser do ar, ou das próprias pessoas que passam por ali, tá, que contaminaram esse alimento, mas nada grave. Quando a pessoa chega ao restaurante, principalmente no finalzinho do horário do almoço, ali entre 1h30 e 2 horas da tarde, ela deve ficar muito atenta à temperatura dos alimentos, que deve ser de no mínimo 60 graus. E aí não tem problema nenhum em pedir um favorzinho para o garçom, tirar a cuba para ver se a água realmente está fervendo. Aqui a gente pode ver que tem ainda fumacinha, é o vapor d'água saindo. E quem não gosta de comida com fumacinha? Tá quentinho, né? Assim, parece ter mais sabor, mais gostoso. E tá melhor conservado. Melhor conservado, aqueles que já estão frios, ninguém sabe quanto tempo está ali, né? E então, melhor quentinho, com a fumacinha. 60 graus no mínimo é garantia de saúde. Essa temperatura, ela não permite que todas as bactérias elas se desenvolvam, elas se multipliquem. Então, com isso, nós estamos garantindo a qualidade do alimento. Neste restaurante, a temperatura é monitorada o tempo todo. As saladas, por exemplo, nós mantemos uma mesa refrigerada, né, em torno de 4 graus. E o quente, no buffet quente, em torno de 100 a 120 graus. E aí a gente consegue ter uma qualidade melhor dos alimentos e o sabor também, ele é conservado. Os clientes, é claro, aprovam tanto cuidado. Não só a temperatura, como limpeza do estabelecimento, como a limpeza dos alimentos. Eu acho que isso aí é fundamental para a saúde de todos nós, né? Eva procura nos restaurantes comida com a mesma qualidade que encontraria no próprio fogão. Como se estivesse em casa, né? Comida de casa, caseira, né? Fresquinho da hora, né? Quentinho, né? E quanto mais quentinho, mais saudável.
E aqui no estúdio agora com a gente, o doutor em alimentos, consultor em segurança alimentar aqui de Mato Grosso do Sul, Jair Vicente de Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vamos começar falando do caso das crianças da escola que ontem ficaram assim passando muito mal por conta de uma provável contaminação da merenda. A gente viu essas imagens várias vezes hoje aqui no telejornal. O pátio da escola ficou parecendo um campo de guerra. Não são imagens até muito legais para a gente exibir na hora do almoço, professor, mas não tem jeito, tem que mostrar até como um alerta para a população, né? Vamos começar falando sobre essa questão dos sintomas que apareceram tão rapidamente nelas, porque quando há algum tipo de infecção gastrointestinal, a gente conta com aquele tempo da digestão, que é só quando ele termina, quando está no finalzinho, que começa a aparecer, leva umas horas. E aí, por que aconteceu tão rápido? Elas comeram a merenda e já começaram a sentir mal. Obviamente, teve um período de incubação. Esse período ele deve ter ocorrido entre a refeição principal, o almoço, até uma outra segunda refeição. Já tivemos vários relatos também em avião. Aí pelo menos as crianças tinham onde ficar, né? Onde realmente passar mal e ter um campo aberto. Mas o alimento, na verdade, já estava com a toxina pré-formada. Houve a ingestão da toxina que já estava presente no alimento. Então a possibilidade de que o alimento estivesse muito comprometido, é isso? Com muita toxina? Sim, o que acontece é que as crianças, elas possuem um peso corporal menor. Um adulto já tem um peso corporal mais elevado. E as toxinas, elas atuam por miligramas por quilo de peso para dar uma dose emética, que nós chamamos, ou uma intoxicação. Então, o que uma criança comeu e o que eu comi, muitas vezes não faz efeito nenhum na minha pessoa, mas na criança faz. Professor, eu vou até pedir para o pessoal colocar uma arte aqui do corpo humano que a gente separou. Não sei se te ajudaria a explicar qual é o caminho que essas... São bactérias? Na verdade, são toxinas. Qual o caminho que essas toxinas fazem no corpo e a partir de que momento dentro do corpo que a gente começa a colocar para fora? No momento em que você fez a alimentação que caiu no estômago, você depois, quando começa no intestino, que começa a parte da absorção intestinal... Ela já é aqui embaixo, exato, né? Ela cai na corrente circulatória, quando é absorvida e cai na corrente circulatória, e obviamente quando essa toxina já passa pelo fígado de uma pessoa, já começa a aparecer os sintomas de intoxicação, de metabolização. Então, é vômito? Vômito, náuseas, diarreia, tonturas. O que ocorre é que neste caso aqui que nós tivemos, a toxina já estava no alimento, a pessoa ingeriu a toxina e aproximadamente após 2 horas, ela já está sendo absorvida, essa toxina. Professor, chegaram algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores que ligaram para saber diretamente do senhor sobre essas dúvidas, né, essa resposta para as dúvidas. A Elisete do Iraci Coelho pergunta, só falam da salsicha e a gelatina não pode fazer mal, doutor? É outra pergunta do Mário Márcio. Ela não tem uma substância que conserva e pode fazer mal, essa da gelatina? Não podemos atribuir os conservantes como causador. Todos os alimentos, eles possuem conservantes. Hoje os industrializados possuem, e justamente esses conservantes servem como barreiras. E as dosagens, os critérios de segurança para administrar esses corantes na elaboração do processo, não quer dizer que vai causar doença. Então nós temos hoje muitos alimentos que nós compramos industrializados que possuem aditivos. Os aditivos, eles não fazem mal em concentração baixa como estão recomendados pela legislação. Agora vamos falar sobre os vilões aí, os prováveis vilões do que aconteceu na escolinha. A salsicha e o ovo. O ovo e a salsicha podem abrigar que tipo de bactérias que podem ser prejudiciais à saúde da gente? A salsicha, o que nós poderíamos ter é alguns esporos, né, que são controlados com os aditivos que possuem nela. Os ovos, nós teríamos aí, o mais provável seria salmonela, mas pelo processo de cocção, eles seriam eliminados dos ovos as salmonelas. O que nós temos é uma toxina e provavelmente seriam 2 micro-organismos mais implicados. Qual micro-organismo implicado? O Staphylococcus, né, que pode ser do ser humano, que pode expelir isso daí através de espirros, através da fala, né, ou através de espinhas. Então as pessoas muitas vezes possuem nas mãos. A falha na higiene da manipulação pode ocorrer. Na opinião do senhor, então, essa é a principal hipótese? É uma falha na manipulação mesmo? Não, nós não podemos incriminar. O que pode acontecer, porque só se erra por 3 maneiras. Primeiro, por ignorância, quando a pessoa não sabe.
Uma segunda por negligência, quando a pessoa conhece, mas muitas vezes acha que pode passar, pode batido, passar. né? E a outra quando ela usa de má fé e quer realmente fazer aquilo ali para causar um dano, prejudicar. A gente vai falar agora sobre uma outra pergunta, da Rosângela, de Bonito. Um abraço, pessoal de Bonito. Estou chocada com essa merenda, sou cozinheira e preciso saber o que combina na alimentação, principalmente no calor. Agora a mistura salsicha, ovo, farinha não é muito pesado para a criança? Acho que foi falta de sabedoria. Não sei se tem nutricionista, mas deixou a desejar. No calor, realmente, a gente tem que optar por alimentos mais leves, né, doutor? Mas no horário de uma refeição principal, né? Nós não, aí as nutricionistas poderiam até falar melhor, mas nós não podemos também incriminar isso daí. O que pode acontecer, na verdade, é que a matéria-prima na conservação antes do preparo, muitas vezes deve ter ficado fora da geladeira por um tempo em que não é recomendado. Para tirar uma salsicha congelada da geladeira, vou fazer um molho de cachorro-quente para o meu filho. Tirei e ela está congelada. É certo tirar da geladeira e deixar horas ali em cima da pia para descongelar? Qual é o procedimento correto? Não, o procedimento, quando se trata de salsicha, alguns produtos como hambúrguer, etc., é fazer o descongelamento já direto na cocção, direto para a cocção. Quando você fala cocção, você fala colocar na panela. É o cozimento. E após o término desse cozimento, trazê-lo de volta para uma trilha quente, mantê-lo quente. Ou então, esperar resfriar e depois, quando for utilizar, reaquecer. O que se não pode é deixar muito tempo a uma temperatura ambiente, quer seja antes, quer seja depois também de preparado. Então a dica mostrada na reportagem vale mesmo. Quando você for comer fora, você tem que observar se os alimentos quentes estão saindo fumacinha. É isso mesmo, doutor? Porque a margem de segurança está, o critério de segurança está numa temperatura desses alimentos acima de 60 graus. O que nós chamamos zona de perigo é uma temperatura entre 5 e 60 graus, porque aí existe a probabilidade da multiplicação de micro-organismos durante o processo de estocagem entre essas temperaturas de 5 a 60 graus. Então, saladas, a temperatura inferior a 6 graus centígrados, 7 graus centígrados, e as comidas quentes acima de 60 graus. E quando a gente vai nos restaurantes e coloca aquelas bandejas dentro daquelas grandes, eu nem sei como é que chama aquilo, que fica água quente. Trilha quente. Não basta que a água fique só encostando no fundo da vasilha. Ela tem que estar em cima para pegar do lado também, né? Ela tem que pegar nas bordas e o que tem que se medir é a temperatura do alimento, que tem que estar a 60 graus, e a temperatura do vapor tem que estar mais ou menos em torno de 80 graus centígrados, se não quer medir do alimento, para que a temperatura do vapor a 80 graus centígrados ela consegue transferir calor para o alimento e chegar no centro do container aproximadamente em torno de 60 a 65 graus centígrados. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações. Uma boa tarde.